Capítulo 28. Suspeita. Ao meio-dia, tal como estava combinado, Bundle e Lorraine cruzaram os portões do parque, depois de deixar a Hispano numa garagem vizinha. Lady Coyote recebeu-as com surpresa, mas nítido prazer, convidando-as imediatamente para almoçar. O'Rourke, reclinado numa imensa poltrona, pôs-se logo a conversar todo animado com Lorraine, que tentava acompanhar a explicação cheia de termos técnicos que Bundle dava sobre o problema de mecanismo da Hispano. Aí nós duas dissemos: ainda bem que a danada enguiçou aqui. A última vez que isso aconteceu foi num domingo e num lugar chamado Little Sesdington under the Hill. E posso lhes garantir que merecia mesmo esse nome. Daria um ótimo título de filme, comentou O'Rourke. Berço natal da ingênua caipira, sugeriu Soquete. Onde será que anda Mr. Tesiger? Perguntou Lady Coyote. Acho que está na sala de bilhar, respondeu Soquete. Vou chamá-lo. E foi, mas, mal tinha saído, Rupert Bateman apareceu com o ar preocupado e circunspecto que lhe era típico. Sim, Lady Coyote. Tesiger me disse que a senhora queria falar comigo. Como vai, Lady Eileen? Fez uma pausa para cumprimentar as duas. Lorraine aproveitou logo a oportunidade. Ah, Mr. Bateman. Que bom que o senhor veio. Como era mesmo que o senhor disse que se tem que fazer quando um cachorro fere a pata? O secretário sacudiu a cabeça. Deve ter sido outra pessoa, Miss Wade. Embora, por coincidência, eu de fato saiba. Mas que maravilha, interrompeu Lorraine. O senhor sabe tudo. A gente precisa estar a par dos conhecimentos modernos, disse Mr. Bateman, bem sério. Agora, quanto às patas do seu cachorro. Terence O'Rourke baixou a voz para comentar com Bundle. São tipos assim que escrevem essas colunas no jornal. Não é qualquer um que sabe conservar a grade da lareira sempre limpa. O escaravelho é um dos insetos mais interessantes do mundo animal. Os costumes nupciais das tribos polinésicas, e assim por diante. Cultura de almanaque, não é? Existe algo mais horrível do que isso, disse Mr. O'Rourke, acrescentando com ar santarrão. Graças a Deus, tive boa educação e não entendo absolutamente nada de coisa alguma. Pelo que vejo, a senhora tem um campo de golfe, comentou Bundle com Lady Coyote. Quer ir até lá, Lady Eileen? Convidou O'Rourke. Vamos formar uma dupla contra esses dois, sugeriu Bundle. Lorraine, Mr. O'Rourke e eu queremos jogar com você e Mr. Bateman. Vá, por favor, Mr. Bateman, disse Lady Coyote, vendo que o secretário hesitava. Tenho certeza de que Sir Oswald não precisa do senhor. Os quatro dirigiram-se ao gramado. Viu só a minha habilidade. Cochichou Bundle com Lorraine. Una vitória do tato feminino. A partida terminou pouco antes de 1 hora e os vencedores foram Bateman e Lorraine. Mas acho que a minha parceira há de convir que jogamos com mais classe, disse Mr. O'Rourke. Tinha ficado mais para trás, em companhia de Bundle. O velho Pongo é um jogador precavido, nunca se arrisca. Agora comigo a coisa é na base do vai ou racha. Um ótimo lema para a vida inteira, não acha, Lady Eileen? E nunca se meteu numa enrascada? Perguntou Bundle, rindo. Claro que sim. Milhões de vezes. Mas não desânimo. Verdade que para acabar comigo só mesmo esgoelando. Nesse momento exato Jimmy Tesiger surgiu num canto da casa. Bundle. Mas que surpresa agradável! Exclamou. Se você tivesse chegado antes, poderia ter tomado parte no torneio de outono, disse O'Rourke. Fui dar uma volta, explicou Jimmy. De onde saíram essas duas? Viemos a pé, respondeu Bundle. A Hispano pifou no caminho. E contou como o carro tinha enguiçado. Jimmy prestou atenção, compreensivo. Que falta de sorte, comentou, condescendente. Se demorarem muito para consertar, eu levo vocês de carro depois do almoço. Nisso o gongo soou. Todos entraram. Bundle observava Jimmy, disfarçadamente. Parecia-lhe ter notado uma euforia incomum na voz dele. Pressentiu que o plano estava dando certo. Depois do almoço as duas se despediram cortesmente de Lady Coyote e Jimmy prontificou-se a levá-las de carro até a garagem. Nem bem se distanciaram da casa, ambas perguntaram ao mesmo tempo. Então, Jimmy resolveu se fazer de desentendido. Como foi? Insistiram. Ah, muito bem, obrigado. Com um pouquinho de indigestão, provocada por um excesso de biscoitos. Mas o que aconteceu, afinal? Já vou contar. O espírito de sacrifício me levou a comer biscoitos demais. Mas pensam que o herói se acovardou. Nem por sombra. Ah, Jimmy, queixou-se Lorraine. Aí ele mudou de atitude.
O que é que vocês querem saber, em suma? Tudo, ora. Nós duas não nos saímos bem. Quero dizer, a maneira como entretemos o Pongo e o Terence O'Rourke no campo de golfe. Felicito vocês quanto ao Pongo. O'Rourke, provavelmente, foi fácil, mas o Pongo é duro de roer. Só existe um termo para aquele rapaz. Saiu no Sunday Newsbug na sessão de palavras cruzadas da semana passada. 6 letras, faculdade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O bico. Isso define o Pongo por completo. Não se pode ir a nenhuma parte sem dar de cara com ele. E o pior é que a gente nunca ouve quando ele vem vindo. Acha que ele é perigoso. Perigoso? Claro que não. Imagina, o Pongo perigoso. Ele é uma toupeira. Só que, como disse há pouco, uma toupeira ubíqua. Até parece que nem precisa de dormir como o resto dos mortais. Olhe, para ser franco, ele é uma verdadeira praga. E com ar meio ressentido Jimmy descreveu os incidentes da véspera. Bundle não se mostrou muito compreensiva. Afinal, o que é que você pretendia, perambulando de noite por aí? Descobrir quem é o N-Grau 7, respondeu Jimmy com firmeza. Era isso que eu pretendia. E pensa que vai encontrá-lo nessa casa. Pensei que talvez pudesse achar uma pista. E achou. Ontem à noite não. Mas hoje de manhã, sim, interrompeu Lorraine, subitamente. Jimmy, hoje de manhã você descobriu alguma coisa. Estou vendo pelo teu jeito. Bom, ainda não tenho certeza. Mas durante a volta que eu dei. Que não te afastou muito da casa, segundo imagino. Pois é, por estranho que pareça. Poderíamos chamá-la de volta pelo interior. Bem, como estava dizendo, não tenho certeza, mas encontrei isto aqui. E com a rapidez de um passe de mágica mostrou uma garrafinha às duas. Estava cheia de um pó branco. O que é que você acha que é? Perguntou Bundle. Um pó branco cristalino, mais nada, respondeu Jimmy. Palavras que, para qualquer leitor de romances policiais, são ao mesmo tempo familiares e sugestivas. Claro que ficarei muito chateado se for apenas um novo tipo de dentifrício. Onde você encontrou? Perguntou Bundle, curiosa. Ah, isso é segredo, retrucou Jimmy. E daí por diante, apesar de todas as insistências, não revelou mais nada. Cá está a garagem, disse. Tomara que não tenham submetido a valorosa Hispano a nenhuma indignidade. O homem da garagem apresentou uma conta de 5 shillings, comentando vagamente qualquer coisa a respeito de parafusos frouxos. Bundle pagou-lhe e sorriu. Como é bom receber dinheiro para não fazer nada, cochichou a Jimmy. Os três pararam um pouco na estrada, em silêncio, refletindo sobre a situação. Já sei, exclamou Bundle de repente. O que é que você já sabe? Uma coisa que eu queria te perguntar, e depois esqueci. Você se lembra daquela luva que o superintendente Battle encontrou e que estava quase toda queimada? Sim. Você não disse que ele te mandou experimentar? É, ficou meio grande. O que prova que o cara que a usou devia ser um homenzarrão. Não é nada disso que me preocupa. O tamanho dela não interessa. George e Sir Oswald também estavam presentes. Não estavam. Estavam. Ele poderia ter pedido para que experimentassem, não é? Sim, lógico. Mas não pediu. Escolheu você. Jimmy, você não vê o que isso significa? Mr. Tesiger olhou fixamente para ela. Desculpe, Bundle. Talvez minha cabeça não esteja funcionando bem, mas não tenho a menor ideia do que você quer dizer com isso. Você também não, Lorraine. Lorraine fitou-a com curiosidade, mas sacudiu a cabeça. Significa algo especial? Claro que sim. Não vê. O Jimmy estava com uma tipóia na mão direita. Meu Deus, Bundle, exclamou Jimmy, hesitante. Pensando bem, foi meio estranho. O fato de ser uma luva da mão esquerda, quero dizer. O superintendente nem mencionou isso. Não seria bobo de chamar atenção para esse detalhe. Você experimentando-a, a coisa passava despercebida. E ele falou no tamanho só para despistar. Mas lógico que isso significa que o homem que atirou contra você segurava a pistola com a canhota. Portanto, temos que procurar alguém que seja canhoto, comentou Lorraine, pensativa. E digo mais a vocês. Foi por isso que Battle estava examinando os tacos de golfe. Ele andava à procura de um canhoto. Meu Deus, exclamou Jimmy, de repente. Que é? Bom, talvez não tenha muita importância, mas não deixa de ser estranho. Contou a conversa da véspera durante o chá. Quer dizer, então, que Sir Oswald Coate é ambidestro? Perguntou Bundle. Sim. E agora me lembro de que naquela noite em Chimneys, vocês sabem, a noite em que Gary morreu,
Eu estava assistindo ao jogo de bridge pensando distraído como alguém dava as cartas de um jeito esquisito. E aí então notei que era porque estavam sendo dadas com a canhota. Claro, deve ter sido Sir Oswald. Os três se entreolharam. Lorraine sacudiu a cabeça. Um homem como Sir Oswald. Não é possível. Que lucro ele poderia ter? Parece absurdo, disse Jimmy. E no entanto, o número 7 tem seus métodos próprios de agir, citou Bundle em voz baixa. Suponhamos que tenha sido assim que Sir Oswald conseguiu, realmente, a fortuna que tem. Mas para que encenar toda aquela farsa em Viver Abbey, quando já estava com a fórmula na fábrica? Talvez haja alguma explicação para isso, retrucou Lorraine. O mesmo tipo de argumento que você usou para Mr. O'Rourke. A suspeita tinha que ser desviada dele para recair sobre outra pessoa. Bundle concordou logo com essa ideia. Tudo se encaixa. A suspeita tinha que recair sobre Bauer e a Condessa. Quem se lembraria de desconfiar de Sir Oswald Coate? Será que Battle não desconfiou? Perguntou Jimmy, hesitante. Foi então que Bundle se lembrou de um pequeno detalhe. O superintendente Battle, tirando um ramo da trepadeira do casaco do milionário. Teria Battle suspeitado o tempo todo?